Olá, meus queridos heróis do Espaço Escrever da professora Elaine Franco. Hoje nós vamos falar de dois temas no mesmo módulo, porém eu irei dividi-lo em duas partes. A primeira delas falarei apenas do hábitos ecológico e na segunda falarei apenas de biopirataria. Nesta primeira fase, nós vamos discutir uma temática gigantesca, ou seja, biopirataria e o hábitos ecológico renovador na cultura contemporânea, como se dá a biopirataria, legislação, dentro do hábitos ecológico na nossa sociedade contemporânea. Mas para isso, como eu disse, eu vou dividir em duas partes. Num primeiro momento, falarei apenas do nosso hábitos ecológico e não falaremos da biopirataria. A biopirataria falaremos num segundo momento. Então, o nosso hábitos ecológico. Toda vez que nós falamos em meio ambiente, nós temos que fazer referência ao pensador político John Locke. John Locke é aquele que dizia que o homem nasce como uma folha de papel em branco e que é o meio em que ele vive que vai amoldar, que vai criar todos os seus valores, valores esses que serão valores éticos, morais, para ele, senso comum, mas que para ele formam os seus valores. Esses valores vão formar os valores do grupo, da comunidade, de uma sociedade e até mesmo de um estado. Então, quando nós falamos em meio ambiente, nos vem em mente John Locke com o homem como sendo uma figura, uma folha de papel em branco e o meio em que ele vive que vai o formar. Isso nos liga a Pierre Bourdieu. Em que sentido? No sentido de que meio ambiente significa esse todo, que para o John Locke são os nossos valores, o nosso meio que nos constrói, que nos fortifica e forma os nossos valores. Com isso, nós vamos amarrar todo esse tema à formação de um pensamento clássico contemporâneo com a figura do Stuart Hall e a identidade dos sujeitos na pós-modernidade. Quando falamos em meio ambiente, o meio ambiente nós podemos conceituá-lo como sendo um sistema formado por elementos naturais e artificiais, criados pelo homem, relacionados entre si e que são modificados pela ação humana. Trata-se do meio que condiciona a forma de vida na sociedade e que inclui valores naturais, sociais, culturais, enfim, que existem dentro de um determinado local e de um determinado momento. O meio ambiente pode ser natural, cultural, artificial e ainda nós temos o meio ambiente do trabalho. Meio ambiente natural, as árvores, as florestas, os rios, os lagos, os mares. Meio ambiente cultural, tudo aquilo que diz respeito à proteção da cultura, danças típicas, cultura afrodescendente, cultura indígena, o teatro, a dança, a música, são vários tipos, inclusive os patrimônios tombados pelo IPHAN, pelo Instituto Nacional de Proteção ao Patrimônio Histórico. O meio ambiente também pode ser artificial, aquele criado pelo homem. E aí nós podemos observar que o meio ambiente cultural e o meio ambiente artificial podem caminhar em conjunto. E temos ainda o meio ambiente do trabalho. O meio ambiente do trabalho deve ser um meio ambiente que nos deixe adaptáveis, que nos deixem bem, nos sentindo bem dentro deste ambiente para que nós não tenhamos nenhum tipo de doença, como uma depressão, ou sofrer certos constrangimentos, porque isso pode gerar um sério problema jurídico lá na frente.
Então, recapitulando um pouquinho, quando falamos em meio ambiente, falamos em John Locke. John Locke diz que nós nascemos como uma folha de papel em branco e que é o meio em que vai nos moldar. Isso se correlaciona ao Pierre Bourdieu, porque para o Pierre Bourdieu o hábitos ecológico é o todo inserido dentro de um sistema. Dentro desse sistema, que é o meio ambiente, cheio de regras, cheio de normas, nós vamos ter a figura do meio ambiente natural, cultural, artificial e o meio ambiente do trabalho. Para o John Locke, o homem nasce como uma folha de papel em branco e o meio social em que é inserido o forma e transforma. Cada sujeito adquire as formações culturais, ou seja, sociais e cognitivas, intelectuais, de acordo com o meio. E aqui eu pauso para indicar a autora Bárbara Freytag, que é socióloga, pedagoga, com o seu livro O Indivíduo em Formação. Bárbara Freytag vai afirmar que todos os indivíduos em formação dependem dos valores, valores estes que são o meio que o John Locke vem nos mostrar. Bárbara Freytag diz que um bom mestre, um bom professor é aquele que conhece os valores dos seus alunos para ele conseguir ensinar, para ele conseguir repassar de acordo com o valor do seu aluno, do seu aprendiz, o conteúdo que ele quer transmitir. Dentro dessa temática meio ambiente, nós temos ainda a figura dos princípios. E temos os princípios que são específicos do direito ambiental. De onde saem esses princípios? Esses princípios saem das legislações, das leis, das regras ou normas que tratam de meio ambiente. E aí nós pegamos todas estas leis, tiramos o ponto mais importante de cada uma delas, e esses pontos mais importantes serão chamados de princípios. Então, princípios, de um modo simples, é a síntese geral de tudo que se relaciona à legislação ambiental. E como princípios, nós podemos destacar o princípio da prevenção. Nós temos que prevenir para que não aconteça nada com o meio ambiente. Ou o princípio da precaução, temos que precaver. E o princípio do poluidor pagador, aquele que polui, paga. Temos o princípio da cooperação internacional, ou seja, os estados, as nações devem proporcionar uma cooperação, devem estabelecer tratados de cunho internacional que cuidem do meio ambiente. Olha o papel da ONU, da Unesco, do Greenpeace. Entrem depois no site do Greenpeace para vocês conhecerem como é que funciona. Temos também o princípio da poluição transfronteiriça, que vai cair no próximo tema que nós vamos falar, de biopirataria. A poluição transfronteiriça é aquela das fronteiras, que vão delimitar os territórios das nações, o espaço físico de cada nação, de cada estado. E o princípio das responsabilidades comuns, quando nós não responsabilizamos apenas aquele que praticou um possível crime, uma possível poluição, uma possível degradação. Nós prejudicamos, nós fazemos com que todos sejam responsáveis por tudo que acontece no meio ambiente, porque o meio ambiente é para todos. Todos temos direito a um meio ambiente. O meio ambiente natural. Quando falamos de meio ambiente natural, nós podemos ressaltar que ele é composto por bens com vida, ou seja, bióticos, e bens sem vida, abióticos. São bens a fauna, a flora, os recursos minerais, o ar, a água, dentre outros. Ou seja, aqueles que existem independentemente da ação ou da vontade do homem, e há mais tempo do que o homem no planeta Terra. Este é o meio ambiente natural. Nós temos também o meio ambiente cultural, como eu já disse a vocês. E o meio ambiente cultural é formado por bens materiais e imateriais, tomados individualmente ou em conjunto, ligados à formação da história, da cultura do povo brasileiro. A ação, o seu modo de ser, de criar, de viver, os conjuntos arquitetônicos, bens materiais intangíveis que fazem parte do patrimônio
cultural. É tudo aquilo que a sociedade entende que, por seus aspectos culturais, históricos, paleontológicos, etnográficos, paisagísticos, artísticos, dentre outras características culturais diferentes, a sociedade deve, tem obrigação de proteger, pois uma sociedade sem história, sem preservar o seu passado, será uma sociedade sem identidade. Voltamos a Stuart Hall para falar da identidade cultural na pós-modernidade. Podemos ressaltar aqui uma outra obra do Fukuyama que se chama O Fim da História. Toda sociedade tem que ter uma história para ter cultura. Temos também o meio ambiente artificial. O meio ambiente artificial é aquele compreendido dentro do espaço urbano construído, consistente no conjunto de edifícios chamado espaço urbano fechado, e pelos equipamentos públicos que são denominados espaços urbanos abertos, como as praças públicas, os parques. Temos ainda um outro meio ambiente, que é o meio ambiente do trabalho. O meio ambiente do trabalho, ele é composto por bens que permitem o exercício digno e seguro de uma atividade remunerada, com as instalações de uma fábrica, os equipamentos de proteção individual, os equipamentos de proteção coletiva, proporcionar o bem-estar aos seus funcionários. Isso é tudo meio ambiente do trabalho. Quando nós falamos em hábitos ecológicos, ressaltando a figura de Pierre Bourdieu, nós temos de destacar que o homem está inserido dentro de um meio, dentro de um sistema que possui regras, princípios, formas de meio ambiente diferentes. Então, o homem está inserido num meio este que possui características específicas, características próprias, ou seja, o homem está habituado a um determinado ambiente que possui suas características. Hábitos significa habitualidade, habituado, acostumado ao meio. É aquilo que nós fazemos de forma constante, reiterada e uniforme, e muitas vezes nós nem percebemos e isso passa a fazer parte da nossa cultura, que vai formar a nossa identidade cultural. O meio ambiente ecológico, ele vai compor o todo. O meio ambiente num aspecto geral, social, aquele que é de interesse de toda uma sociedade. Com isso, nós temos que o conceito de hábitos foi desenvolvido pelo filósofo francês Pierre Bourdieu, com o objetivo de pôr fim à dicotomia indivíduo-sociedade dentro de uma sociologia estruturalista. Relaciona-se a capacidade de uma determinada estrutura social ser incorporada pelos agentes por meio de disposições para sentir, pensar e agir. O hábitos é totalmente estruturado por meio de instituições sociais dos agentes, da família, da escola, hipótese em que é muito mais duradouro, mesmo que primário, e pode ser ainda secundário, quando entra em contato com pessoas que possuem outros universos de vida, outros valores, outras proposições de existência. Então, o hábitos ecológico do nosso amigo Pierre Bourdieu é nada mais do que uma espécie de meditação entre a realidade interior, individual, e a realidade exterior. Uma internalização do que é extremo ao indivíduo e uma internalização do que lhe é interior. O hábitos liga o indivíduo à sociedade. Ele tem caráter individualista e coletivista. A história se escreve em nossos corpos sob a forma de hábitos. É o nosso hábito que vai desenvolver a nossa sociedade, o nosso estado. É a nossa cultura que nós adquirimos lá com o pensamento do John Locke, com a folha de papel em branco. A história se inscreve em nossos corpos sob a forma de hábitos. Pierre Bourdieu. O pensamento clássico contemporâneo.
O pensamento clássico contemporâneo, que faz parte do nosso tema para amarrar o todo, né, o tema principal, nós temos que destacar a figura de Stuart Hall com a obra Identidade Cultural na Pós-Modernidade. Para o Stuart Hall, nós temos a figura de um sujeito de direito pós-moderno. Ou seja, é um sujeito que não tem identidade. Ele usa sempre da terminologia, eu sou eclético. De que música você gosta? Eu gosto de tudo. Que tipo de filme você gosta? Eu gosto de tudo. Isso é ser eclético. Ser eclético é não ter uma própria identidade, não ter uma própria opinião. E nós, na nossa sociedade pós-moderna ou contemporânea, somos ecléticos, porque nós somos moldados por uma imposição ideológica modista e tecnológica. Dentro de 24 horas do nosso dia, nós não acompanhamos as imposições ideológicas que são postas a nós, nem as de moda, nem as de tecnologia, nem de nenhum outro âmbito. Porém, o direito tem que acompanhar tudo isso, porque se ele não acompanhar tudo isso, ele não atinge o seu objetivo. O sujeito de direito pós-moderno é aquele, então, que usa da terminologia eclética, fruto de um processo evolutivo histórico e social, ou seja, um sujeito racional, um sujeito sociológico e um sujeito pós-moderno. Stuart Hall vai demonstrar as características de cada um desses sujeitos que vão se desenvolvendo. Num primeiro momento, o homem é extremamente racional, depois ele passa a ser sociológico, pensar no social, na coletividade, e quando chega na pós-modernidade, ele acaba se tornando meio que individualista. Será que os sujeitos pós-modernos racionalizam quanto às questões ambientais? Será que eles pensam? Ou o seu pensamento é fruto de uma imposição de moda ideológica ou midiático? Será que nós somos seres humanos extremamente fraternos, como ressalta a terceira geração de direitos? Primeira geração de direitos, liberdade. Segunda, igualdade. Terceira, fraternidade, que são os lemas da Revolução Francesa, que o direito abraçou para servir como pilares de sustentação de um sistema jurídico ao qual nós estamos inseridos, cheios de regras, de culturas, de valores, dentro de um hábitos estritamente ecológico. Como exemplo de que nós hoje não cuidamos do nosso patrimônio histórico, eu trago esta imagem, que é a imagem da não proteção ao meio ambiente no Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, onde grande parte da nossa história do Brasil se perdeu. Por falta do quê? Por falta de precaução, de prevenção, que são um dos princípios que protegem o nosso meio ambiente. E para terminar esse primeiro módulo, eu termino com a frase de Leonardo da Vinci: virá o dia em que a matança de um animal será considerada crime tanto quanto o assassinato de um homem. Nós voltamos em breve com o segundo módulo. Até já!